Amados, então vamos à palavra de Deus então. Deus tem nos dado uma série, né? Há alguns domingos a gente tem ministrado sobre esses 4 pilares que nós temos aqui na parede da igreja, né? Esses 4 pilares, eles estão na Bíblia e cada um deles tem um significado. E a gente tem, domingo após domingo, ensinado ou relembrado para a igreja o que significa cada um desses pilares e a importância de cada um deles e por que nós acreditamos que estes pilares devem ser praticados pela igreja. Amém? Então eu pedi para ver colocar no texto de Abacuque 2, que é o nosso texto base. E a gente vai estar orando e depois eu quero estar compartilhando com vocês. É a continuação dessa série. Então Abacuque capítulo 2, verso 2. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Versículo 3. Abacuque 2:3. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Vamos orar, amém? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Pai, por essa direção que o Senhor tem colocado no nosso coração. E mais uma vez nós nos submetemos aqui e pedimos que o Teu Espírito Santo continue nos capacitando, nos usando para edificar a Tua igreja. É a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Então, como eu estava falando, nós estamos ministrando sobre esses 4 pilares que também são conhecidos por nós como a escada de sucesso ou a escada da visão. E aqui nesse texto que a gente separou, Deus, após um período de oração do profeta Abacuque, Deus se revela para o profeta e Deus pede para o profeta que ele pudesse escrever a visão que Deus havia dado a ele de uma maneira legível, que todos, até que eles passassem correndo, pudessem enxergar, pudessem visualizar aquilo que Deus estava transmitindo para o profeta. Então, quando a gente tem uma parede na igreja, palavras-chave como essa, é para que realmente a gente possa visualizar e memorizar. E como essas 4 chaves, esses 4 pilares, para nós representa uma espécie de fundamentação no que diz respeito à missão da igreja de Jesus aqui na terra, então nós precisamos de tempos e tempos relembrar, porque se a igreja de Jesus, que somos nós, a igreja de Jesus não é a igreja católica, nem evangélica, nem a batista, presbiteriana, metodista, universal. A igreja de Jesus é um corpo de irmãos e irmãs de várias denominações que têm a mesma fé, acreditam no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Algo que eu aprendi há muito tempo atrás: quem determina quem é o irmão não é o outro irmão, quem determina quem é irmão é o Pai. Se é filho do mesmo Pai, é irmão, querendo ou não querendo. Todo mundo aqui crê no Pai nosso que está no céu? Amém. Então somos todos irmãos. Independente de um frequentar a igreja A, B ou C, somos todos irmãos. E como irmãos em Cristo, Deus espera que nós possamos cumprir o ID de Jesus, que a gente já leu aqui algumas vezes, a gente vai ler de novo. Evangelho de Mateus capítulo 28, versículo 20. Evangelho de Mateus capítulo 28, versículo 20. Jesus Cristo disse, pode botar no 19, por favor? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu para os seus apóstolos e ele deixou essa missão. Antes de subir aos céus, Jesus Cristo disse: olha, agora vão por toda a terra, começar por Jerusalém, Samaria, até os confins da terra, e preguem o meu evangelho, preguem a minha palavra, e não somente preguem, mas façam discípulos de todas as nações e batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós entendemos que essa é a missão da igreja.
Nós estamos aqui na terra, nós ainda não subimos para o céu, porque Deus espera que enquanto aqui na terra, como igreja, nós possamos praticar essa missão da igreja, né? Como é estranho quando você vai visitar uma igreja que não tem isso definido, não tem isso de uma maneira clara, né? Você já foi em algum lugar que parece que isso está meio que oculto daquelas pessoas, né? E é meio estranho, porque é como se fosse uma igreja sem direção, que nem sabe o que está fazendo aqui na terra. E para nós aqui da Ibra, né, isso precisa ser muito claro, porque isso diz respeito à visão que Deus deu para nós, de fazer discípulos, e não só fazer discípulos, mas consolidar esses discípulos, fazer com que eles permaneçam firmes, porque não adianta hoje você dizer que é um discípulo de Jesus e amanhã não é mais. Hoje eu estou com o pé na igreja, como a gente costumava dizer os antigos, né? O crente Raimundo, né? Um pé na igreja, um pé no mundo. Não dá para ficar em cima do muro. Já diziam os antigos, né? O muro também pertence ao capeta. Então, ou você é quente, ou você é frio. Porque o morno, eu estou a ponto de vomitar, diz o Senhor. Então não dá para ficar em cima do muro, eu sou morno. Então eu tenho que me decidir o que eu sou. Eu sou de Jesus ou não sou? Eu sou quente ou eu sou o quê? Né? Então não dá para ficar em cima do muro. Eu tenho que ser decidido. Eu tenho que ser quente. Amém. Aleluia? Então, amados, essa vida, essa alma que é ganha, que é conquistada, ela precisa ser consolidada. Ela precisa se tornar firme. Ela precisa ser alicerçada. Nós precisamos dar alimento espiritual, precisamos treinar essas pessoas, fortalecer essas pessoas, edificar essas pessoas, compartilhar conhecimento, mas também dar a elas amor, né, carinho, para que elas permaneçam. E após essa consolidação, então, nós temos o terceiro pilar que nós começamos a falar no domingo passado, que é o discipulado. Jesus Cristo disse: ide por todo mundo e fazei crentes. Não. Ide por todo mundo e fazei evangélicos. Não. Ide por todo mundo e fazei católicos. Também não. O que ele disse? Ide por todo mundo e fazei discípulos. Eu posso ser evangélico e não ser um discípulo de Jesus. Eu posso ser um católico e não ser um discípulo de Jesus. Eu posso ser um testemunha de Jeová e não sou discípulo de Jesus. Eu posso ser um presbiteriano e não ser um discípulo de Jesus. Porque o que determina quem é o discípulo de Jesus não é a igreja que ele vai, mas é aquilo que ele pratica. E eu trouxe aqui para vocês nessa noite, pelo menos, as 7 principais marcas de um verdadeiro discípulo de Jesus. E é isso que a gente vai estar tratando nessa noite. Se Jesus mandou por todo mundo fazer discípulos, eu preciso discipular vidas, treinar pessoas para que elas se tornem discípulos. O que é um discípulo? Eu já falei aqui no domingo passado, e de acordo com o dicionário, discípulo é uma pessoa que recebe disciplina de um líder, de um mestre, de um mentor. Então, uma pessoa que está no processo de discipulado é alguém que está se submetendo a alguém que tem conhecimento naquela área, que está treinando ela, que está educando, que está ensinando. Isso é um discipulado. É estar lado a lado, é caminhar junto, é aprender nos cultos, aprender nas células, aprender com a pessoa que te convidou para a célula, aprender com as pessoas que repartem conhecimento. Então, um discípulo de Jesus é alguém que segue os ensinamentos de Jesus, as doutrinas de Jesus, as disciplinas de Jesus, as instruções de Jesus. Ele falou ali em Mateus 28:20, né? Ensinando a guardar todas as coisas que eu vou tenho dito. Então, o que é um discípulo? Um discípulo é alguém que guarda todas as coisas que Jesus ensinou. Amém? Está dando para entender o que é um discípulo? Se alguém perguntar para você amanhã de manhã, lá no trabalho, na escola, o que é um discípulo? Discípulo é todo aquele que guarda os ensinamentos do Mestre Jesus. Amém? A palavra de Deus diz: a ninguém chamais mestre, porque um só é o vosso mestre, o Senhor Jesus.
Ele é o mestre dos mestres. Ele é o Rabuni. Amém? Então vamos lá. Quem quer ser discípulo de Jesus aqui? Hoje à noite você vai descobrir porque que tem muita gente que não permanece nessa cadeirinha aí, ó. Porque poucas pessoas querem ser discípulos. Porque para ser um discípulo de Jesus, você vai ter que botar a vida em dia. Se você mentir, agora você vai poder mentir mais. Se você roubar, agora você vai poder roubar mais. Se você é desonesto, agora não vai dar para ser desonesto. Se você sonegar, agora você vai ter que começar a pagar imposto. Se você é adúltero, agora você vai parar de adulterar. Se você ficar olhando para o modelo, você tem que parar de olhar para o modelo. Se você mentir, agora você vai parar de mentir. Se você é corrupto, agora você vai virar honesto. Está dando para entender? Por que muita gente não aguenta na igreja? Porque a Bíblia diz no Salmo número 1 que o ímpio não permanecerá na congregação do justo. Ou seja, quem não quer ser discípulo, quem não quer passar por um processo de discipulado, de transformação, não aguenta. Porque para ser discípulo tem que ser, como diz o gaúcho, tem que ser filho do garrão. Tem que vestir as calças, tio. Porque ser discípulo não. Vamos lá então para as 7 marcas principais de um discípulo. Número 1, Evangelho de João, capítulo 8, 31 a 32. Olha o que Jesus disse. Tem alguém que quer ser discípulo de Jesus aqui? Levanta a mão. É mesmo? Então vamos descobrir quem precisa ser discípulo. João 8, 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Primeira marca de alguém que quer ser um discípulo de Jesus: se vocês permanecerem na minha palavra, no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, qual é a primeira marca de um discípulo? Alguém que permanece no ensino. Não adianta eu vir para a igreja, eu aprendi que não posso mentir, e na segunda-feira eu volto a mentir. Aí aprendi que eu não posso roubar, na segunda-feira eu volto a roubar. Então quer dizer, eu não aprendi. Eu ainda não estou praticando. Então o verdadeiro discípulo, ele permanece na prática. Ele permanece praticando. Ele permanece executando aquilo que ele aprendeu. Claro que tem coisas que a gente aprende na caminhada cristã que você já não consegue, já no primeiro dia, já sai colocando em prática. Porque tem coisas que vão envolver uma crucificação da nossa carne, do nosso ego, da nossa mente. Então há uma batalha espiritual. Tem coisas que a gente quer e a gente não consegue. O próprio apóstolo Paulo disse: miserável homem que eu sou. O bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço. Então tem coisas que a gente não consegue da noite para o dia. Eu tive um discípulo que, quando ele aprendeu que ele tinha que ser honesto no pagar os impostos, ele tinha uma empresa, ele decidiu botar tudo em dia os impostos e simplesmente a empresa faliu. Por quê? Porque o Brasil, a carga tributária é tão esmagadora, tão desonesta, que se a pessoa quiser botar tudo em dia da noite para o dia, ele quebra. Então o que a gente recomenda como pastor? Faça um planejamento, conversa com o teu contador, vê o que você dá conta de pagar por mês, e conversa lá com o contador, tenta fazer um reparcelamento do imposto, para você aos poucos pagar alguma coisa. Mas não tenta querer dar uma de super homem coragem, que querer botar tudo em dia, de repente você pode quebrar, porque a carga tributária no Brasil é violenta. Mas não esqueça que quando Pedro chegou para Jesus e disse: Senhor, quando vierem cobrar o imposto, aí como que nós vamos fazer? Então, sem dinheiro. Aí Jesus disse: olha, lança o anzol no mar, você vai pegar um peixe. Lá dentro daquele peixe tem uma moeda, você vai pagar o meu e o teu imposto. Pedro: uau, que legal, pescaria de dinheiro. Foi lá, lançou o anzol, pegou o peixe, dentro do peixe tinha a moeda. Ele pagou o imposto dele e o imposto de Jesus. Então cabe a nós orar: Senhor, onde é que está o peixe? Amém? Porque se Jesus fez isso com Pedro, ele pode fazer para nós também, que somos empresários. Amém? E a gente vai dar jeito de pagar o imposto. Amém, meus irmãos? Então a primeira característica de um discípulo: ele permanece na palavra. O
semelhante a um homem que ouve os ensinamentos e não pratica. Quando vem o vento e a tempestade, logo cai aquela casa. Mas o homem e a mulher que pratica os ensinamentos de Jesus é semelhante a uma casa construída sobre a rocha. Vem o vento, vem a tempestade e aquela casa não cai, porque ela está firmada na palavra. Ela está firmada no ensino de Jesus. Esse é um discípulo, alguém que está firmado na sua palavra. Você pode dar uma pausa em Senhor Jesus? Aleluia! Número 2, Lucas 14, 26. Lucas 14, versículo 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Diga, uau! Um verdadeiro discípulo é alguém que prioriza Jesus e o seu ensino acima de tudo e acima de todos. Uma pessoa que decide viver o Evangelho, que decide se tornar um discípulo de Jesus, mas dia menos dia ela vai entrar em atrito com o papai, com a mãe, com o filho, com o irmão, com a irmã. Por quê, pastor? Porque nem sempre a tua própria casa, a tua própria família está disposta a seguir o mesmo caminho. Mas se a tua família estiver disposta a seguir o mesmo caminho, dificilmente vai ter conflito. Pode ter alguma coisinha, né? Mas é muito mais difícil, porque estão todos no mesmo caminho. O pai está no mesmo caminho, a mãe está no mesmo caminho, o filho está no mesmo caminho, a esposa está no caminho, o discípulo está tudo no caminho. Aí está tudo certo. Agora, quando você na mesma casa tem uma pessoa que decide se tornar um discípulo de Jesus e tem uma outra pessoa que não quer, aí, meu irmão, vai dar B.O. Aí você tem que fazer aquilo que está escrito lá em Tiago, né? Peça a Deus sabedoria, que a Deus dá livremente. E a nossa oração de todos os dias: Senhor, me dá sabedoria, me dá sabedoria, me dá sabedoria, me dá sabedoria. Porque é uma luta. Você puxa para um lado e o outro puxa para o outro. Você quer seguir Jesus e o outro não quer. Mas Jesus disse: se alguém quer ser meu discípulo e não aborrecer a sua própria família, não pode ser meu discípulo. Ser um discípulo de Jesus vai te levar para um lugar de desconforto, de muitas vezes rejeição. Pessoas vão te rejeitar e vai dizer: virou para crente. O cara quer ser todo certinho aí, ó. Baita de maconheiro, mentiroso, sem vergonha. Agora está dando de crente aí, ó. Olha só, ele até mudou o jeito de falar, de vestir. Agora quer me ensinar alguma coisa? Vai para lá. Número 3. Evangelho de Mateus, capítulo 16, 24. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Lucas 14, 33. Lucas 14, 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Alguém aqui ainda quer ser discípulo de Jesus? Se alguém não estiver disposto a renunciar a tudo que você tem, você não pode ser um discípulo de Jesus. Para ser um discípulo de Jesus, você tem que estar disponível para abrir mão de qualquer coisa que ele precisar que você abra mão. Vou confessar que quando eu me converti, eu era de família muito católica, né? E aí a gente bebia, fumava e tudo mais, sexo, droga, rock and roll, baile, festão, carnaval. Fumar nunca fumasse. Não, eu nunca fumei, estou dizendo que pode, né? Eu podia, achava que a gente acha que pode, né? E aí comecei a namorar com aquela pessoa que está à frente, que era evangélica, desde novinha. Eu pensei: pronto, lascou. Agora não vou poder mais ir na praia, tomar banho na praia, não vou poder mais jogar bola, não vou poder. Na minha mente eu pensei assim: meu Deus, é uma cruz assim do tamanho do estrangeiro. Eu vou ter que mudar tudo. E não é isso. E não é isso. Não é que você agora vai ser um discípulo, você tem que largar tudo.
né? Meu Deus, eu não posso mais nada. Não, eu ainda vou na praia, eu ainda ando de bicicleta, eu ainda vou na academia, eu jogo futebol. Esse dia eu joguei, né? Então a gente se diverte, a gente tem uma vida normal. Só que, como disse São Paulo, todas as coisas lhe são lícitas, mas nem todas lhe convêm. Um discípulo de Jesus, com o passar do tempo, o Espírito Santo, não é o pastor, não é o líder de célula, o Espírito Santo que vai morar em nós, ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, ele começa a nos incomodar acerca de algumas coisas que já não combinam mais com a nossa nova natureza. Quando eu passo por um novo nascimento, algumas coisas não colam mais. E aí ninguém precisa dizer para você. Comecei a namorar com a minha filha, com a minha esposa. Eu era líder de uma equipe de gincana lá em São João chamada Adrenalina. Primeira, segunda semana de namoro, tinha o baile da gincana. Eu era o líder, eu tinha que estar em tudo. E a gente até ganhou naquele ano, foi o campeão da cidade. Eu orei. E eu fui no baile da gincana. A gente estava namorando acho que umas 2 semanas. Lá dentro do baile, o que eu estou fazendo aqui? Eu tinha 2 semanas de convertido, eu me sentia um peixe fora d'água. Mas ninguém falou para mim que aquele lugar não era mais para mim. Ninguém disse o que você está fazendo aí. Dentro de mim tinha uma coisa que dizia: esse tempo acabou. Não dá mais para mim esse ambiente aqui, não combina mais comigo. E eu me sentia mal ali. Então foi questão de tempo, eu abandonei. Porque não combinava mais comigo, está dando para entender? Ninguém pediu para me deixar, eu senti que devia parar. E assim em todas as áreas. O próprio Espírito Santo, né? A palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque agora a lei do Espírito da vida é que vai guiar a gente. O Espírito de vida está dentro de mim, é Ele que me guia, é Ele que mostra o caminho, o que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo, o que eu não devo. João 15, então, o verdadeiro discípulo é aquele que nega a sua vontade e toma a cruz de Jesus. É alguém que abre mão da vontade própria para fazer a vontade do Pai. Como a gente falava na oração do Pai Nosso, né? Nós que somos de origem católica, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Não é mais a minha vontade, mas é a vontade dele. Então, se a vontade dele é que eu pare de mentir, eu vou parar de mentir. Se a vontade dele é que eu pare de ir em alguns ambientes, eu vou parar de ir naquele ambiente. Eu vou parar aquilo que ele mostrar para mim que não pertence à vontade dele, para a minha vida. João 15, verso 8. João 15, versículo 8. Evangelho de João, capítulo 15, verso 8. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, quarta característica de um verdadeiro discípulo. Bota a mão no peito e diga assim, ó: produz muito fruto. Amém? Um discípulo de Jesus é alguém que dá fruto. Pastor Cristo, o que é fruto? Laranja? Carambola? Banana? Limão? É isso que eu tenho que dar? Vou fazer uma cesta de frutas e sair distribuindo pela cidade? Diga assim, ó: fruto igual testemunho. Amém? Então, fruto é a mesma coisa que testemunho. Então, o verdadeiro discípulo é alguém que apresenta muito bom testemunho. Isso está falando de caráter. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Essa palavra imagem, no original, em hebraico, é a palavra caráter. O que é caráter? Caráter é um conjunto de características. Quais são as características de Deus? Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, alegria, amor e paz. Então, o discípulo de Jesus, ele apresenta muito fruto. Na hora que dá vontade de morder, na hora que dá vontade de xingar, na hora que dá vontade de chutar, ele pensa 2 vezes e porque ele é paciente, ele está com vontade, mas ele não pode fazer.
porque ele tem um domínio próprio, não é um demônio próprio. Um discípulo de Jesus, ele apresenta paciência. Está todo mundo nervosinho perto dele, mas ele é calmo, porque ele é paciente, ele é longânimo. O discípulo de Jesus apresenta alegria quando está todo mundo triste. O Brasil perdeu a Copa, todo mundo triste, mas o discípulo está nem aí para a Copa. Não, desculpa a brincadeira. Mas o discípulo de Jesus é alguém que apresenta um bom testemunho. As pessoas precisam ver em nós Cristo. A Bíblia diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Quando as pessoas começarem a ver Jesus em nós, meu irmão, nós vamos viver um avivamento. Vai faltar cadeira nessa igreja. Porque o mundo carece hoje de bons testemunhos. Eu garanto para vocês, sem medo nenhum de falar o que eu vou falar. Talvez o maior de todos os problemas da permanência de vidas nas igrejas é a falta de testemunho daqueles que estão aqui na frente. A começar por nós, pastores. O nosso mau testemunho estraga tudo. Porque ninguém aguenta num lugar onde as pessoas falam e não fazem, ensinam e não praticam. Então há uma responsabilidade muito grande sobre nós, de apresentar um bom caráter, ser marido de uma só mulher, pessoas do bem, pessoas que apresentam um bom testemunho, pessoas que dão frutos, pessoas que praticam os ensinamentos de Jesus. O verdadeiro discípulo de Jesus é alguém que ama o próximo e que ama os seus irmãos. Jesus ele resumiu toda a lei em 2 mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, o verdadeiro discípulo é aquele que ama o próximo, é aquele que ama o seu irmão. Amém? Um verdadeiro discípulo, ele pratica o amor, porque o amor é o principal mandamento da Bíblia Sagrada e um dos principais ensinamentos de Jesus. Então não tem como ser um discípulo sem praticar o amor. Amém? Amém. João 15:14. Então o verdadeiro discípulo ama o próximo e ama a seus irmãos. João 15, versículo 14. João 15, versículo 14. Ali Jesus disse: vós sois meus amigos se fizerem os que vos mando. A gente poderia substituir: vós serão meus discípulos se fizerdes o que vos mando. Então a gente já falou aqui, o verdadeiro discípulo é aquele que obedece os ensinamentos de Jesus. É aquele que pratica, é aquele que põe em prática os ensinamentos de Jesus. E por último, Mateus 28, do 19 ao 20. Mateus 28, do 19 ao 20. A gente já leu aqui no começo, só vamos repetir. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Então, o verdadeiro discípulo é aquele que faz discípulos. Um discípulo faz discípulos. Se eu sou um discípulo de Jesus, eu agora então também vou fazer discípulos. Eu agora, assim como eu fui alcançado pela palavra de Deus, assim como me tornei um discípulo, e os ensinamentos de Jesus estão mudando a minha casa, estão mudando a minha família, está mudando o meu jeito de ser. Agora eu vou usar o conhecimento que eu recebi, os talentos que eu recebi, não só os talentos financeiros, mas os talentos, os dons que Deus me deu, para reproduzir
e fazer novos discípulos. Minha esposa me socorreu aqui, ó. O texto que eu não estava conseguindo achar é João 13:35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Coloca para nós ali, Biane. João 13:35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quando é que as pessoas vão conhecer que a gente é discípulo de Jesus? Se a gente amar um ao outro. Esse talvez seja um dos grandes desafios de ser um discípulo de Jesus. Porque para ser discípulo de Jesus, eu vou precisar aprender a amar, inclusive o inimigo. Eu tenho que aprender a amar todo mundo. Agora, como eu preguei outra vez, nós somos muito bons de amar de maneira condicional, né? Quando a gente coloca condições. Se a pessoa não dá, se ela fizer assim, se ela fizer assado, se ela agir assim comigo, aí eu vou dar amor. Mas o amor do tipo de Jesus é um amor incondicional. É um amor que não impõe condições. Então o verdadeiro discípulo é aquele que decide amar. Amar, assim como perdoar, é uma decisão. Então eu decido amar porque amar é mandamento. Mas o meu irmãozinho é esquisito. A minha irmãzinha é esquisita. Meu Deus, ela não combina comigo. Ela é totalmente diferente de mim. Eu penso de um jeito, ela pensa do outro. Seja bem-vindo ao discipulado de Jesus. Ame o esquisito. Ame o estranho. Né? É fácil? Se fosse fácil, meu irmão, a igreja estava tudo lotada de discípulo. Né? Porque a gente tem mania, né, de panelinha, né? O que é a panelinha? É aquela patotinha de gente que pensa tudo igualzinho. Vai para a pizzaria, todo mundo gosta de pizza de calabresa, não é? A turma da pizza de calabresa. Aí lá no cantinho tem a turma da pizza de camarão, e lá no outro canto tem a turma da pizza do frango com arroz de catupiry. Né? A gente é especialista em fazer panelinha, mas Deus acaba com as nossas panelinhas. Porque Deus não quer panelinha na igreja. Ele quer que a gente aprenda a conviver com todo mundo. E não ter preferências. Um discípulo de Jesus tem que aprender a lidar com tudo e com todos. Porque Jesus, amado, ele andava com ladrão, andava com prostituta, conversava com os religiosos. Ele estava no meio de tudo. Né? Então, amados, amar o próximo. Né? Nisto vos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amarem uns aos outros. E como eu estava falando, o verdadeiro discípulo é aquele que faz discípulo. Amém? Marcos capítulo 3, versículo 14. Marcos capítulo 3, verso 14. Para a gente encerrar. E nomeou 12 para que estivesse com ele e os mandasse a pregar. Jesus escolheu 12 apóstolos e nomeou e enviou para que eles fossem pregar, ou seja, fazer novos discípulos. Essa é a nossa missão como igreja: ir por todo mundo e fazer discípulos. Um discípulo faz também discípulos. Pastor, mas eu não tenho dom de ganhar almas. Mas não é o meu dom principal. Pode até não ser o nosso dom principal, mas Deus capacita todo aquele que Ele chama. E todos nós somos chamados. Cada um, como disse a pastora Alice, cada um recebe uma medida da parte de Deus. Tem pessoas que recebem mais potencial, né? Mais talentos, mais dons, mais habilidades. Normalmente essa pessoa vai frutificar um pouco mais. Mas aquele que recebe um talento, ele também tem uma responsabilidade. Talvez ele não vai conseguir fazer tantos discípulos, mas é impossível que você não consiga fazer pelo menos um discípulo para Jesus. Se realmente eu sou um discípulo, que eu fui alcançado por esse amor, não tem como alguém, a palavra de Deus, que o amor de Cristo nos constrange. Não tem como alguém ser constrangido por tão grande amor. Alguém que me alcançou quando eu ainda era pecador, quando eu ainda estava no mundo de trevas. Eu agora não querer repassar para outras pessoas aquilo que aconteceu comigo. A Bíblia diz que quando eu entrego a minha vida para Jesus, o meu nome é escrito num livro chamado Livro da Vida. E um dia Deus vai consultar lá no céu. Se o teu nome estiver escrito nesse livro, você vai morar no céu com Ele. E aí agora eu vou morar no céu
e eu não quero isso para a minha família, eu não quero isso para os meus vizinhos, meus parentes, é muito egoísmo da minha parte. Então, se eu agora fui alcançado por esse amor, eu tenho que levar essa boa notícia. A palavra evangelho significa boas novas. Então agora eu vou levar essas boas novas para que mais pessoas possam entender o que Jesus fez por ela ali na cruz e o que Jesus veio nos ensinar. Amém? Então que Deus derrame sobre nós dessa unção de discipulado e que a gente volte a investir tempo no discipulado. O discipulado, amados, vai exigir tempo da gente, vai tirar a gente do conforto, né? Vai fazer com que a gente use um pouco mais do tempo nosso para o reino de Deus, como a irmã Vera ministrou aqui no começo. Às vezes as nossas prioridades são meio esquisitas e Deus quer alinhar nossas prioridades, buscar em primeiro lugar o reino. E se eu quero fazer com que o reino de Deus cresça na terra como é no céu, só tem um jeito: discipular as pessoas. Para fazer a terra ficar parecida com o céu, só tem um jeito: eu tenho que levar essa palavra, né? Foi a minha mãe que colocou hoje de manhã no devocional, né? Os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Salmo número 126, né? Vamos abrir rapidinho aí o Salmo 126 para a gente encerrar? Salmo número 126. Salmo de número 126, versículo de número 5. Os que semeiam, 5 e 6. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém? Essa é a nossa missão. Relembra o decreto para a gente. Ao decreto do apóstolo? Amém. Então, amados, os que semeiam com lágrimas, né, voltarão com seus feixes com alegria. Então nós não podemos parar de continuar semeando o Evangelho, anunciando. A palavra de Deus diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas notícias de salvação. Que nós possamos continuar levando esse Evangelho até que todos possam se tornar discípulos de Jesus. Não é crente, que crente até o diabo estremece, mas o discípulo é quem coloca em prática os ensinamentos de Jesus. Amém? Então, a pedido da pastora Mena, o decreto do apóstolo René, o apóstolo René é a nossa cobertura espiritual, é o líder espiritual da cidade de Manaus, e todo ano ele tira um período de tempo de consagração e de oração, e Deus dá para ele 12 palavras, que a gente chama de decretos, que são palavras proféticas para cada mês do ano. E há anos que Deus dá para ele esses decretos, e nós temos visto, eu pelo menos tenho visto com os meus próprios olhos, se cumprir esses decretos. E o decreto do mês de agosto é: fixem os olhos em mim, deixem de contemplar o homem, que não lhes pode salvar, mas ponham a atenção em mim, pois quem está fazendo o novo sou eu. Será surpresa o que lhe farei neste tempo. Vou endireitar as veredas e aplanar os caminhos tortuosos. Haverá tanta restituição, diga eu recebo, que não se lembrarão do tempo da escassez. E os tirarei da prova, e não mais se lembrarão do tempo da dor. Virei como um bálsamo para os sarar, e não deixarei que os perversos subam aos lugares altos. Amém? Esse decreto do mês de agosto, um decreto que vem trazendo uma palavra de esperança, um tempo de restituição. Eu já tenho visto isso acontecer na minha vida, e se está acontecendo comigo, em nome de Jesus, vai acontecer na vida de todos aqueles que seguem esse Jesus maravilhoso. Amém? Amém. Amados, para a gente encerrar o culto, antes da gente encerrar, eu vou pedir para a Briane, vai colocar ali para nós o decreto apostólico também, que a nossa cobertura espiritual tem feito lá no Ministério Internacional da Restauração,
É um vídeo de 2 minutos, onde a gente, vamos ficar de pé, onde nós vamos liberar palavras de fé sobre a nossa própria vida. Nós vamos estar liberando decretos sobre as nossas próprias vidas, amém? Então nós vamos encerrar o culto com esses decretos proféticos. Se puder apagar a luz aqui na frente, Briana, para mim, para isso chegar direitinho aqui. Então vamos lá, solta o som. Decreto, esse é o ano da minha expansão. Eu nasci de novo, vamos lá. Eu tenho a vida de Deus. Eu sou salvo. Eu sou liberto. Eu sou curado. Eu sou restaurado. Eu sou restituído. Eu sou transformado. Eu sou a resposta de Deus para a minha geração. Eu sou inteligente. Eu sou dinâmico. Eu sou talentoso. Eu sou capaz. Eu sou abençoado. Eu sou abençoador. Eu sei tudo que Deus planejou para a minha vida. Eu sei tudo que Deus pensa a meu respeito. Eu sou redimido. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu farei o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu não sou medroso. Eu não sou medíocre. Eu não sou covarde. Eu sou corajoso. Eu sou capaz. Eu sou. Eu tenho o Espírito Santo. Eu cumprirei. Eu sou um discípulo obediente. Eu sou um discipulador eficaz. Eu sou uma ovelha do seu aprisco. Eu cumprirei o meu legado. Eu sou um líder. Eu sou um homem mensageiro da paz. Eu sou um anunciador de boas notícias. Eu sou livre. Eu sou focado. Eu sou determinado. Eu sou disciplinado. Eu sou próspero. Eu não vou deixar nada roubar a minha paz. Eu sou atualizado. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Amém. Pode acender as luzes lá, irmão. Que o amor de Deus e Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Que nós possamos se tornar discípulos de Jesus, né? E fazer discípulos para Ele. Amém? Amém. Que Deus... Convite para a nossa célula de mulheres e célula de homens, né? Toda segunda-feira à noite, ali no bairro do Cobre, na casa daquela mocinha ali, ó, levanta a mão, mocinha, gostou da mocinha? Irmã Vera, às 20 horas, célula de mulheres. É uma reunião para mulheres, onde elas vão estar aprendendo a palavra de Deus. A duração ali, 1 hora, 1h15, às vezes dura um pouquinho mais, né? E no mesmo horário, às 8 horas, na casa desse moço cabeludo aqui, o irmão Nunes, a célula de homens, onde os homens se reúnem também para estar compartilhando a palavra de Deus. Então a entrada é gratuita, né? Sempre tem um cafezinho, então estão convidados os homens e as mulheres. Amém? Deus abençoe a todos vocês, uma ótima semana em nome de Jesus.